Olá, muito bom dia. Iniciamos a partir de agora o Costa Oeste em Pauta deste sábado. Hoje é 28 de agosto de 2021. Eu sou o Marlon Utzi e sigo na apresentação do programa até às 8 horas da manhã. Hoje, nesse espaço, vamos falar um pouco sobre agronegócio, fazer uma análise da safrinha de milho, as expectativas para a nova safra de verão, a safra de soja 2021-2022 e trazer, entre outros assuntos que estão diretamente ligados ao agronegócio. Esse é o assunto principal do nosso programa de hoje. Você que queira contribuir, tenha dúvidas, sugestões e também algum esclarecimento sobre seguro rural, pode nos enviar através do WhatsApp 9935 8890. É o canal de comunicação da rede Costa Oeste de Comunicação. Também estamos ao vivo através do Facebook, na página oficial da rede Costa Oeste. Você que nos acompanha, o nosso muito bom dia aos nossos internautas que nos ouvem e também nos veem através da transmissão ao vivo no Facebook. Nosso cordial bom dia, a partir de agora é o Costa Oeste em Pauta que está no ar pelas ondas da 92,7, a nossa rádio Independência. Costa Oeste em Pauta. Informação com credibilidade na hora certa. Costa Oeste em Pauta, sempre com o apoio de Frimeza. Quer arrasar e utilizar a melhor carne no seu churrasco de fim de semana? A dica da Frimeza: utilize lombo suíno Frimeza, não tem erro. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Frimeza é sinônimo de churrasco delicioso. Também contamos com o apoio de Lages Patagônia, há mais de 47 anos, fornecendo soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento. Lages Patagônia, presente em 6 municípios da região oeste do Paraná, a matriz em Medianeira e as filiais em Santa Helena, Foz do Iguaçu, São Miguel, Cascavel e Toledo. Acesse lagespatagônia.com ou entre em contato com a filial mais próxima. Lages Patagônia e Frimeza, as empresas que nos patrocinam no espaço do Costa Oeste em Pauta. Recebendo hoje nos estúdios da Rádio Independência, justamente para falar do agronegócio, o agro brasileiro, o agro regional, o agro de Medianeira e da nossa região oeste do Paraná. Estão conosco aqui nos estúdios para fazer esse bate-papo e também repassar informações e, logicamente, responder dúvidas dos nossos ouvintes. O Matheus Sbardelotto, ele que é especialista em seguro rural. Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia, Marlon, tudo beleza? Bom dia, ouvintes da Rede Costa Oeste. Bom dia, Sérgio. Também está conosco aqui o Sérgio Suzin, ele que é consultor agrícola e vem justamente para falar um pouco da parte técnica, do dia a dia no campo. Bom dia, Suzin, tudo bem? Bom dia, Marlon. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Rádio Independência. Bom, o nosso assunto principal, conforme já anunciado, é o agronegócio. E aí a gente não poderia começar falando se não fosse dessa análise do milho safrinha praticamente colhido, né? Gostaria de saber de você se tem ainda algum percentual a colher e como vocês avaliam, da visão mais técnica, como foi essa safrinha de milho, já juntando também com o seguro rural, se teve muito pedido, muita adesão por conta da geada que ocorreu no início, também a lavoura sofreu um pouco. Gostaria que vocês complementassem um pouco da visão técnica. Podemos começar com o Suzin. Na sua opinião, como se desenvolveu a lavoura e, logicamente, que ocorreram percas, se a gente consegue quantificar isso? Então, Marlon, as lavouras tiveram no início um excelente desenvolvimento, né? O pessoal conseguiu plantar dentro de uma época ainda considerada adequada, tá? No meio do caminho nós tivemos alguns problemas de seca, né? Aí que comprometeram um pouco o desenvolvimento das culturas, tá? E no final ainda nós tivemos o advento de geadas, né? Até, não vou dizer fora de épocas, mas surpreenderam os produtores, o que consequentemente houve sim uma quebra, né? As colheitas se encontram praticamente já, a maioria delas finalizadas, né? E, de uma forma geral, as médias que o pessoal está adquirindo ainda, estão conseguindo retirar, ainda são consideravelmente boas, em vista de tudo o que aconteceu, né? Claro, projetava-se, né? Estava tudo planejado para ter médias melhores, mas, infelizmente, devido a esses processos que aconteceram, da seca e da geada, né? Automaticamente houve, sim, uma quebra técnica, né?
e essa quebra técnica vai ser sentida mais para frente, na verdade. O que está favorecendo muitos produtores são os preços, né? Que os preços vão estar compensando um pouco dessa quebra técnica, porque são preços históricos para a cultura do milho, principalmente, né? Mas sim, houve essa quebra, as colheitas estão quase todas finalizadas, né? E no final a gente vai poder ter um balanço geral de como que ficou essa situação da lavoura de milho. E tem como a gente falar, Sérgio, mais do ponto de vista tecnológico e principalmente técnico, qual a variedade que teve menos perca, alguma resistência, alguma questão na genética da variedade, ou seja, no seu DNA, que superou um pouco mais, que aguentou mais a geada, ou tudo isso está relacionado à época em que a lavoura estava? Na verdade, assim, em relação a variedades, o que a gente nota, e isso sim acontece a campo, é em relação a ciclo. As variedades com ciclos mais precoces, a tendência dela é escapar desse problema, principalmente de geada, né? E o que a gente tem visto no campo, isso realmente aconteceu muito. As variedades, principalmente super precoces, elas já estavam mais prontas no momento que ocorreu a geada, né? Então, essas tiveram menos percas, né? Consequentemente, também, a variedade super precoce, em relação à seca, a tendência dela também sofrer um pouco mais, né? Então, isso a gente nota, né? E isso é uma recomendação que a gente tem para os produtores, que milho safrinha, principalmente, está partindo para esses materiais de ciclos mais rápidos. Em relação à resistência à seca, até o momento, ainda não surgiu nenhum material que tenha essa característica, mas sim, um ou outro se comportam diferentes. Mas isso é bem pontual, depende da região, porque milho está muito relacionado à altitude também, né? Então, regiões mais baixas ele se comportam de uma forma, regiões mais altas o comportamento do mesmo material é diferente, né? Então, isso tem que ser observado a campo, né? Junto com a equipe técnica, o produtor, né, tá observando essas características para lá na frente ele estar definindo qual o melhor material para ele estar plantando, né? O que a gente vê, por exemplo, que nem agora, né, nem se começou a falar em soja ainda, né? No mês que vem vai começar o plantio do soja, mas muitas pessoas já compraram milho para safrinha. Então eles nem sabem ainda certa época que vão plantar o soja e já adquiriram o material. Talvez esse material lá na frente não seja o mais indicado para essa situação, né? Ou talvez, né, se tudo correr dentro do planejamento do produtor, isso vai acontecer. Mas o produtor sempre tem que estar, né, prestando atenção em relação a, principalmente, ciclo de milho. Então, ciclos de materiais mais super precoces, eles têm essa característica de estar saindo antes da lavoura e talvez minimizando esses riscos. Bom, Matheus, do ponto de vista do seguro rural, como foi essa safrinha em relação à adesão, pedidos e, logicamente, coberturas? Correto. Então, Marlon, o seguro rural ele está em pleno desenvolvimento ainda, né? Ele é um produto ainda não é procurado por 100% dos agricultores, por mais que eu acho que é uma ferramenta indispensável na cultura, né? Onde vai estar dando tranquilidade e vai estar dando exatamente essas coberturas que ocorreram nessa safrinha agora de 2021, como foi primeiramente com a seca, né? E aí veio ali 2, 3 sequências de geada. Então, a adesão do seguro hoje, para você ter uma ideia, no Brasil a gente se fala em 17% das áreas agricultáveis, elas são com adesão de seguro agrícola, né? Ainda é um número muito baixo frente ao tudo que a gente tem de desenvolvimento no Brasil, né? Principalmente agora que para 2022 as áreas ainda têm a tendência de aumentar a área agricultável, então eu acho que consequentemente vai aumentar a adesão. Esse ano foi um ano muito atípico, fazia tempo que a gente não tinha essas frentes frias fortes, né, trazendo essas percas, como o Sérgio mencionou. Eu acredito que não foi pior ainda porque foi um ano seco, né? Se tivesse sido um ano com condições adversas, com tempo mais fechado, com mais chuva após essas geadas, aí eu acredito sim que a perca seria ainda maior. Hoje, em algumas regiões, a gente fala em torno de 40% até 50% de perca da produtividade, né? Mas ainda não afetou tanto a qualidade do grão. Então, vale ressaltar que a adesão do seguro agrícola está em pleno desenvolvimento, porém, eu acho que foi um ano bem bacana assim, para você observar quais são as vantagens do seguro agrícola frente a quem não contratou ou contra outras modalidades de seguro também que existem no mercado, né? E na sua opinião, Matheus, aqui tomando como base a nossa micro-região de Medianeira, né, dos produtores aqui, incluindo os municípios vizinhos, municípios menores talvez, qual é o percentual
mais ou menos assim aproximado, a gente consegue quantificar de lavouras que contratam seguro? O seguro particular, eu acredito que esteja numa média de 50% dos agricultores já estão pelo menos procurando ou se atentando às ofertas do seguro agrícola, né? Existem outras modalidades do seguro, que por exemplo é o Proagro, que é muito comum aqui na nossa região, devido às linhas de financiamento, né, em que os agricultores se encaixam. Então a gente ainda encontra algumas certas barreiras quando comparar os dois produtos, né? Porém, fazendo a comparação ponta a ponta, é muito mais benéfico o seguro particular, né? E esse número está aumentando, na sua opinião? Está aumentando, está aumentando. Conforme o seguro vai vai evoluindo, ficando mais técnico também, né? As modalidades de seguros, os tipos de produtos vendidos dentro do seguro vão se adaptando conforme a necessidade do produtor, né? Por exemplo, até então esse ano a gente não tinha produtos com qualidade de grão, com cobertura de qualidade de grão. Então agora para o soja já tem a qualidade de grão, para o milho e safrinha algumas seguradoras já estão procurando buscar o produto de qualidade de grão, então a tendência é aumentar, né? Principalmente com o apoio do governo, né? Agora o governo está subsidiando nas culturas de verão até 25%, o governo paga o seu seguro particular, e nas culturas de inverno até 40%. Então isso é um bom atrativo aí para quem está procurando o seguro. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo rapidinho, nós já voltaremos para continuar a nossa conversa aqui sobre o agronegócio. Você que queira interagir pode mandar no WhatsApp 99358890 ou também através da nossa página no Facebook. Até daqui a pouco. Costa Oeste em Pauta, com o apoio de Lages Patagônia, há mais de 47 anos, fornecendo soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento. Lages Patagônia trabalha com estruturas para obras comerciais, residenciais, industriais e agroindustriais. Acesse lagespatagônia.com ou ligue em uma das filiais. O telefone de Medianeira é o 3264 1192. Também contamos com o apoio de Frimeza. Faça e experimente o rolê de alcatra suína Frimeza na brasa. Qualidade e sabor irresistível. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Frimeza é sinônimo de churrasco delicioso. Costa Oeste em Pauta, hoje falando um pouco sobre o agronegócio. No primeiro bloco a gente fez uma introdução, falando da análise um pouco mais técnica e também citando o seguro rural do milho safrinha, ou seja, da safrinha que foi colhida ou algumas lavouras ainda têm a colher. E agora nesse segundo bloco a gente vai entrar já na discussão e no assunto da safra de soja, que como o Sérgio frisou, será implantada agora no mês de setembro. Ressaltando, quem queira participar, 9935-8890 é o nosso WhatsApp. Já tem algumas mensagens chegando por aqui. Bom dia, Marlon, estamos ouvindo o programa. Gilmar Moura, nosso muito bom dia. Também em nossa página no Facebook, onde transmitimos ao vivo a nossa programação. O Silvio Lupchins, que também nos acompanha, bom dia, parabéns pelo tema de hoje. Cordial bom dia ao Silvio e os demais internautas que também nos acompanham através do Facebook. Em uma visão talvez até mais técnica, Sérgio, como está a preparação da terra, levando em consideração os que já colheram, a maioria deles, e qual dica ou recomendação para esse momento? Então, Marlon, agora nesse momento, né, o pessoal já se prepara para fazer os tratos culturais, a dessecação das ervas de inverno, né? Principalmente voltando para a questão de buva, que é uma erva que normalmente atrapalha muito o desenvolvimento da cultura, né? E entre outras práticas também, o pessoal está vindo também buscando fazer análises de solos para ver a questão de fertilidade das áreas, né? Muitos também estão aproveitando esse momento, fazendo as correções necessárias, aplicações de calcário, aplicação de cama de aviário, que é uma matéria-prima que nós temos aqui na nossa região num custo extremamente barato, né, se for comparar a quantidade de nutrientes e de benefícios que a cama traz para o solo, né? Então a gente vê que o pessoal tem vindo buscar essas metodologias para estar melhorando o solo, né? E ressaltar que, principalmente falando de análise de solo, ela para mim é o melhor meio que o produtor tem para ver a condição real que se encontra a sua área, né? E em muitas situações a gente vê que até um tempo atrás, principalmente, muitos faziam só para banco, porque o banco exigia para financiamento, né? E a análise ela é uma ferramenta fundamental.
Quem quer corrigir realmente seu solo, ver as reais necessidades, o que precisa ou não colocar na sua área, tem que ser feita análise de solo. Né? Se nós fizermos uma analogia, vamos dizer assim, quando você vai ao médico, a primeira coisa que ele pede é um exame para ver como que você está. Né? E o nosso paciente é o solo. Então nós precisamos dessa ferramenta, ela é fundamental, né? E ela traz muitos benefícios. Por exemplo, nós já vemos muitas situações que muitos produtores têm nutrientes já quase em excesso nas suas áreas. Né? E mesmo assim eles ainda, né, estão pondo alguns nutrientes que talvez eles poderiam estar economizando. Né? Então, assim, é interessantíssimo, tem que ser feita e da melhor forma possível. Uma coleta correta, né, com vários pontos na área, certo? Dividindo por talhões, né, o que vai trazer uma realidade melhor para aquela área. Bom, eu até ia fazer uma pergunta mais para o final do programa, mas aproveito a oportunidade para fazer. Como você vê essa questão de georreferenciamento, já focando na análise de solo que você estava comentando, tomando como base os últimos 5 ou 10 anos no campo, como era, como está hoje e como vai ficar daqui 5 ou 10 anos, na sua opinião? Então, se diz fazer análises georreferenciadas. Isso, exatamente. Com as tecnologias, já isso, citando também as máquinas que têm essa tecnologia, mão de obra, enfim, fique à vontade para comentar. Certo. Então, essa é uma tecnologia que ela tem evoluído bastante. Tá? A nossa região ela tem, vamos dizer assim, um certo empecilho, porque a janela entre a colheita e a próxima implantação da cultura normalmente são pequenas. Por exemplo, a maioria dos produtores colhem soja hoje e plantam milho amanhã. Então, para você fazer uma análise com esse padrão, esse nível de qualidade, ela se torna um pouco mais complicada. Porque você vai ter que ir lá com um quadriciclo, fazer essa medição dessa área, depois ir a um escritório, sentar, esperar a análise, jogar num programa, aí para depois ter essa interpretação. Né? E esse tempo, então, já não existe. Né? E no milho, como a gente sempre fazia também em relação depois da colheita do milho, essa janela também está ficando curta. Né? Então eu vejo que essa tecnologia ela é extremamente importante, tá? Ela traz muitos benefícios, mas especificamente na nossa região ela tem perdido um pouco o seu uso devido a essas características. Né? Em outras regiões onde o pessoal não faz plantio ou deixa as áreas em pousio, aí é mais tranquilo, tem mais tempo e consegue ser feito esses trabalhos de forma mais, vamos dizer assim, uma forma melhor, certo? Na nossa região, infelizmente, essa tecnologia ela tem ficado um pouco de lado devido principalmente a essas janelas. Bom, Matheus, e como conciliar tudo isso que o Sérgio está acabando de falar? Tecnologia, análise de solo, área georreferenciada, máquinas modernas, onde você tem um trator que praticamente vai plantar sozinho, tendo o georreferenciamento, o controle do GPS. Como conciliar tudo isso com o seguro rural? Correto, Marlon. Um ponto bem importante que você citou agora, porque todos esses fatores que o Sérgio estava citando, conversando anteriormente, são fatores que você consegue controlar, digamos assim, né? Você consegue escolher o melhor adubo, você consegue ver como é que está os níveis de substância no seu solo, você precisa ver qual a correção você vai fazer. Então, tudo são fatores que você consegue determinar antes mesmo da colheita, né? Escolher a melhor variedade frente ao momento que você estiver. As condições que o seguro garante, a gente não consegue controlar, que são fatores intempéries climáticos, né? Como foi citado antes, seca, geada. Então hoje se fala numa das maiores crises hídricas da bacia do Rio Paraná. Então a gente já pode comprovar que é um período curto de chuva, não temos muita previsão de chuva daqui para frente e acende o sinal porque vai começar o plantio do soja no próximo mês, né? Então se não tiver uma boa previsão, a gente tem que se antenar sim ao seguro agrícola, né? O seguro agrícola, o melhor momento de contratação já passou, onde tinha as melhores ofertas do mercado. A boa parte da subvenção do governo ela já se esgotou, então o que encarece um pouco o seguro, né? Porém a gente ainda tem bastante opções de produto e conseguimos estar dando algum suporte. Então eu acho que é interessante sim fazer a conciliação do seguro, porque frente a essa seca aí é uma cobertura que tem garantia no seguro. E dentro desse contexto, Matheus, do que você falou, teria alguma outra dica para o produtor? Onde procurar? A quem recorrer? Quais os itens a serem observados? Que lá na frente o produtor pode falar, poxa, eu poderia ter observado isso que agora eu estou precisando e não tem. Ou uma cobertura. Tem alguma dica nesse meio aí para o produtor?
Correto. Primeiramente, aonde procurar, deve ser procurado corretores especialistas em seguro rural, né? Que são poucas, né? Não são todos os corretores que atuam com o seguro agrícola, justamente por ser um produto específico. Então, hoje eu estou nesse meio agrícola já faz um ano, né? Desse seguro rural. Também sou engenheiro agrônomo, tenho mais de 10 anos de experiência, né? A gente está com a CNX Seguro Agrícola aqui em Medianeira, que estamos nos especializando apenas no seguro rural mesmo. Então fica uma dica para quem quiser procurar, trocar uma ideia melhor, entender como que é. Alguém que não tem alguma experiência e surja alguma dúvida, pode estar nos procurando, que a gente vai estar pronto para atender. Uma dica que eu dou, o que é mais importante, eu acredito que sejam as garantias que você vai escolher para o seu seguro. Algumas seguradoras elas são flexíveis, você pode tirar uma cobertura, incluir outra. Então isso é muito bom você se antenar no que você está contratando. E também a produtividade, né? Uma produtividade maior, ela sempre dá uma ressalva maior para o agricultor. E tem como estimar um custo médio de seguro ou é muito variável isso? O custo ele varia de município por município, né? Cada município tem a sua taxa, tem a sua produtividade garantida. Um custo médio hoje que a gente está trabalhando na região para Medianeira, vamos falar de Medianeira, ele está na faixa aí de R$ 650 por alqueire, com garantias de 108 sacas por alqueire e preço da saca R$ 150. Então hoje seria assim, o que a gente tem de melhor na ponta, né? Se porventura achar que é uma cobertura alta, a gente pode estar modificando, fazendo cobertura apenas dos custos ou de um valor intermediário. Ou seja, o produtor escolhe o que ele quer garantir e também o custo que ele vai ter. Exatamente, ele consegue ter essa flexibilidade para estar atendendo melhor ele. Bom, uma pergunta, talvez até na visão de consumidor, focando para o dia a dia do agronegócio ao qual vocês estão inseridos. Quando nós temos aí uma cotação de milho na faixa de R$ 88,00, soja 155, salvo engano, que fechou ontem, são números altos e expressivos. Como vocês estão enxergando a atividade do homem do campo, o agronegócio no momento atual? Visando que nas outras safras a gente tinha preço menor, é claro que nós estamos falando de $1 a 5,24, 5,25, um dólar alto, e aí esse preço vai impactar lá na gôndola do supermercado, né? A gente fez uma análise aqui em um dos programas anteriores com o Ezequiel, que é economista, falando única e exclusivamente do óleo de soja, que custava R$2 ou R$3, hoje está passando de R$8 talvez. Então um aumento assim absurdo que impacta lá no dia a dia do consumidor, que não está diretamente ligado ao agronegócio, ele é consumidor. Então assim, para fazer um panorama geral, como vocês têm visto a atividade do homem do campo nesse ano de 2021, no ano passado, no ano retrasado, e como vocês veem esse crescimento, tomando como base a produção primária, que é o soja, o milho. Também, se quiserem citar a industrialização, fica à vontade. Mas o dia a dia do produtor, a qualidade de vida do homem do campo, melhorou? Então, Marlon, o que a gente tem visto, de uma forma geral, que sim, né? Os produtores estão se capitalizando, né? Esses preços, na verdade, eles são em virtude do mercado, né? Então, é uma questão de oferta e procura mesmo, né? O que acontece hoje, por exemplo, com o milho? O milho é um déficit de milho no mercado, né? Automaticamente há uma procura pela compra dele, sem contar também que, se formos olhar na nossa região, o consumo interno também aumentou drasticamente, né? Então, as empresas estão investindo, tem muitos aviários, a criação de porcos também aumentou muito na nossa região, não só na nossa região, mas principalmente aqui, né? E assim, automaticamente há essa procura maior pelos produtos, né? Os mercados externos também, China principalmente, tem comprado muito produtos nossos, né? Principalmente milho e soja, e isso tem contribuído para que esses preços subam, né? E hoje há também essa questão do dólar, que está bem alto, na verdade, comparado com o real, né? Confrontando com o real, e isso também tem valorizado os produtos. Automaticamente, né? Infelizmente, isso vai impactar também lá, como você falou, na gôndola do mercado, né? Mas é uma questão de mercado. Melhor assim? Eu acredito eu que sim, porque se há uma intervenção, esses preços podem, né, haver um congelamento, como está acontecendo, por exemplo, na Argentina, né, onde o governo até proibiu a exportação de carne bovina, né? Então, automaticamente, isso afetaria muito o produtor interno, consequentemente, poderia, daqui a pouco, estar faltando esse produto na prateleira. Então, a gente vê que o produtor ele está tendo uma oportunidade muito boa.
Esse ano, os custos também vão estar subindo um pouco também dos produtos em si, porque principalmente a maioria deles é taxado em dólar, né? Mas mesmo assim, ainda a margem que vai sobrar para o produtor, ela é bem interessante, certo? Bom, eu aproveito também já para fazer uma outra pergunta. A gente sabe que tem produtores de leite que ouvem o nosso programa, até o seu Ademar, lá de São Miguel do Iguaçu. Nós conversávamos um pouco antes. O produtor hoje ele recebe aí na faixa de R$ 2,15, R$ 2,20 o litro de leite. Isso depende, é claro, da produção. Aí nós estamos falando de pequenos produtores que produzem aí na faixa de 10 mil litros mês. Então essa é a cotação mais ou menos que a gente conseguiu coletar com informações das empresas do segmento. E aí a pergunta na prática, se nós fizermos um panorama dos últimos 5 anos, na minha visão, a gente tinha mais produtores trabalhando com a bacia leiteira. Ou seja, tinha lá suas 15, 20 ou 30 vacas de leite, que a maioria são propriedades nessa faixa, e hoje a gente tem menos produtores trabalhando com a produção de leite. E aí está envolvido muitos interesses, inclusive o próprio Brasil, salvo engano, abriu para importação de leite, comprando leite de outros países. Isso acaba prejudicando o produtor, na minha opinião. Como vocês têm visto esse mercado de leite, levando em consideração a diminuição de produtores nessa atividade, justamente pela margem de lucro, que hoje praticamente esse valor aí, se a gente pegar o soja, o milho, que são a base do trato e da ração, seja na silagem ou seja na proteína mesmo, fica praticamente inviável essa atividade, né? Você concorda? E como vocês têm visto na prática dos produtores isso? Então, em relação ao leite, Marlon, com certeza ela tem sido uma das atividades mais afetadas em relação a esse custo, certo? Porque hoje, se for ver um saco de milho a R$100, né, o produtor vai ter que cortar esse milho, fazer a silagem, né, deixar um tempo lá guardado para depois estar alimentando seus animais. Isso está encarecendo muito a atividade de leite. Então, infelizmente, é uma atividade que tem sofrido bastante. E a gente vê também que não há muito incentivo das grandes empresas pensando em leite, né? Há os compradores de leite, mas aquele incentivo, aquela parte de orientação técnica, os produtores têm que estar buscando fora, na verdade. E isso, infelizmente, também impacta um pouco no custo, porque além de ter que trazer pessoas de fora, né, falta aquela orientação, né? Então, assim, mas é uma atividade que tem sofrido e, infelizmente, a gente não vê a médio ou longo prazo uma melhora nessa atividade. Os produtores que conseguirem ficar nela, com certeza, lá na frente vão estar colhendo os benefícios, né? Quem sabe uma política melhor, como você falou, essa questão de importação de leite, né? Que valorize mais o nosso mercado interno. Mas, por enquanto, no momento, é uma atividade, sim, que tem sofrido e muito. Bom, são 7 horas e 33 minutos, a gente vai para o segundo intervalo. Você que tem alguma dúvida, sugestão, contribuição com a nossa discussão do agronegócio, pode nos enviar. 9935-8890 é o WhatsApp, ou também interagir com a nossa página da rede Costa Oeste de Comunicação no Facebook. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações. Costa Oeste em Pauta, aqui pela Rádio Independência, emissora que faz parte do grupo Costa Oeste de Comunicação, com o apoio de Frimeza. Confira dicas e receitas com linguiça toscana Frimeza e surpreenda a todos no seu churrasco. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Frimeza é o churrasco delicioso para o seu final de semana. Também temos o apoio de Lages Patagônia, há mais de 47 anos, fornecendo soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento. Estruturas pré-fabricadas para obras comerciais, residenciais, industriais e agroindustriais. Acesse lagespatagonia.com ou entre em contato com a filial mais próxima do seu município. O telefone de Medianeira é o 3264-1192. Costa Oeste em Pauta, falando hoje um pouco sobre o agronegócio. Tratamos no primeiro bloco uma introdução e uma análise da safrinha de milho, que foi praticamente concluída, sua colheita, algumas lavouras ainda estão por colher. No segundo bloco, a gente fez um panorama das atividades e do dia a dia no campo. E agora, nesse terceiro bloco, vamos falar, logicamente, das perspectivas de clima para essa safra de soja, que vai ser implantada aí nos próximos dias, né? Na semana que vem já começamos o mês de setembro
e como vocês esperam, como vocês estão visualizando a perspectiva de clima para essa safra de soja. A perspectiva de clima, como eu falei antes, a gente se fala na maior crise hídrica da bacia do Rio Paraná, né? Então, a intensificação da seca, eu acredito que vai ser um fator bastante decisivo ali para estar dando a largada nesse plantio do soja, né? Então, a gente já viu essa semana, em conversa com bastante clientes, bastantes agricultores, que o pessoal já está procurando uma dessecação, conforme o Sérgio falou anteriormente, já está começando a pensar em preparar o solo para estar podendo dar o start no seu plantio, né? Porém, eu acredito que deve tomar cuidado. O mês de setembro ainda é um mês que já começa a esquentar bastante, já começa a mudar bastante o clima, e nós não temos previsões concretas de que terão boas capacidades de chuva para fazer a germinação dessa lavoura, né? Então, eu acredito que essas previsões estão se concluindo, né? E vale a pena aí a gente ficar de olho, de repente esperar um momento melhor. Por mais que, infelizmente, isso vai acabar ocasionando um atraso na safrinha lá na frente, né? Mas eu acho que é melhor fazer a coisa de forma mais assertiva agora, no início, né? E depois tentar se encaixar conforme vai andando a cultura do soja, né? Sérgio, o que a equipe técnica orienta? E quais os desafios da cultura, tomando como base a última safra, a 2021, para essa 21-22? Então, em relação ao clima, como o Matheus bem colocou, né, espera-se chuvas abaixo das médias, né? Claro, se for um ano que nem o ano passado, que as chuvas também foram abaixo das médias, mas elas foram regulares, né, seria uma situação boa, né, mesmo que as chuvas estejam abaixo das médias, né? Mas, caso aconteça essas questões de ter esse problema de seca no meio do ciclo da cultura, o planejamento antes inicial da lavoura se torna fundamental, por uma variedade que talvez tenha uma certa tolerância à seca, um preparo melhor do solo, né? Então, tudo isso vai estar envolvido lá na frente para estar minimizando esse impacto da seca, certo? Não quer dizer que vai haver essa seca. As projeções são que teremos chuvas abaixo da média, né? Tomara que não se concretizem, né? Que as chuvas sejam regulares e que fiquem, né? Óbvio, acima da média também. Mas, se estiverem acima da média, o produtor também tem que estar se precavendo, principalmente em questões de doenças foliares no soja, né? Nós temos ali o advento da ferrugem de soja, que é uma doença que vai ano, vem ano, sempre está tirando produtividade dos produtores. E, claro, em situações extremas, né? Que nem o ano passado mesmo, em janeiro, nós tivemos chuvas bem acima da média, na verdade, né? E alguns produtores no final ainda tiveram alguma coisa, problema de doença, porque não conseguiam entrar na lavoura para estar fazendo esses tratos culturais, né? Então, esse planejamento estratégico talvez se torna interessante, visando, né, já esse pensamento para frente, né? Mas tomara que essas previsões não se concretizem, que as chuvas sejam regulares, né, para que a gente possa ter uma safra, vamos dizer assim, acima da média na nossa região. Fique à vontade, Matheus, para complementar. Só complementando o que o Sérgio falou, acho que ele entrou numa questão bem importante, que seria o desenvolvimento de doenças e pragas no decorrer da cultura de soja, né? Esses são fatores que não são cobertos pelo seguro rural, né? Então, às vezes, isso gera bastante dúvida, o pessoal pergunta bastante o que cobre, o que não cobre, né? Então, lembrando que o seguro ele cobre fatores climáticos, né? Porque são considerados fatores que a gente não tem como agir em cima disso, né? Então, uma doença, uma praga, existe um certo controle, então ele não entra nos riscos cobertos pelo seguro rural. Bom, uma pergunta eu ia fazer mais para o final do programa, mas faço nesse momento até para que tenhamos um pouco mais de tempo para responder e complementar. Na opinião de vocês, fica à vontade quem quer responder primeiro, como será o agronegócio aqui na nossa micro-região, no nosso meio oeste, que a gente costuma dizer, nesse eixo de Medianeira, Serranópolis, São Miguel, Matelândia, Itaipulândia, como vocês enxergam o desenvolvimento do agronegócio nessa região aqui que a gente está instalado? Eu acho que o agronegócio aqui é a principal atividade da nossa região, né? Não só falando desse estreito da BR-277, que é como a gente fala, mas se você partir para o lado de Itaipulândia, Missal, Santa Helena, eu acredito que é o que mais dá desenvolvimento para a nossa região. Então, frente aos preços que a gente encontra no balcão, os preços do grão, né, o preço de venda dos agricultores e seus produtos, o pessoal está animado sim para fazer investimentos, surgiu até boas oportunidades de contrato para quem gosta de trabalhar com o contrato, né? Então eu acho que o pessoal está animado a fazer investimento,
Você vê que o mercado já começou a movimentar novamente, né? Nos últimos 15, 20 dias, você sente nitidamente o comércio quando ele dá uma baixada, porque o produtor começa a colher, começa a se preocupar em tirar o seu produto da lavoura, então automaticamente a cidade ela dá uma parada. Então agora essa semana a gente já viu uma ascendência novamente, né? E eu acho que as previsões são boas. Que nem o Sérgio falou, pode ser que as chuvas sejam abaixo da média, mas se elas forem regulares, acredito que dê tudo certo no final. Sérgio, na sua opinião? Então, Marlon, o agronegócio é a locomotiva, né, do país e da nossa região principalmente, né? Então, nossa região, o agro, ele tem uma importância fundamental, né? Nós vemos que as grandes indústrias aqui estão todas voltadas para o agro, né? A maioria delas, né? Devido a essa importância. Então, assim, como o Matheus comentou, essa questão de preço tem alavancado, sim. O produtor tem tido uma renda maior, certo? E até o Matheus falou ali a questão de ter produzido um pouco menos, tal, desse impacto. E a gente percebe muito esse impacto na nossa região, né? Fazendo uma conta rápida, você vai ver que só essa diferença de produtividade deixou de entrar milhões de reais na nossa economia, né? E com certeza isso reflete sim, mas mesmo assim, tendo deixado de entrar esses valores, os valores que vão entrar ainda são muito satisfatórios, né? Então isso faz com que a gente tenha confiança, né? E acreditar que cada vez isso aqui o nosso agro vai estar melhorando, né? E as perspectivas para frente são as melhores possíveis, na verdade. Bom, são 7 horas e 44 minutos, a gente vai rapidamente para o nosso último intervalo e no retorno mais informações sobre o agronegócio. Você que queira contribuir, sugerir ou questionar, 99358890 é o nosso WhatsApp. Costa Oeste em Pauta, com o apoio de Lages Patagônia e Frimeza, as empresas que nos patrocinam todos os sábados, para que possamos trazer discussões, informações e, é claro, abrir esse canal de comunicação com os nossos ouvintes da 92,7 FM e também com os internautas que nos acompanham através da página no Facebook. O Ivonir Lodge também nos manda o bom dia Marlon, estou na escuta, tema interessante, principalmente o seguro, que devagarinho se implantaram no nosso país, ou seja, uma evolução, né? A questão da adesão por parte dos produtores rurais. Nosso bom dia ao Ivonir Lodge, presidente do Sindicato de Medianeira. Bom, agora a gente temos mais uma pergunta aqui que chegou no WhatsApp, José Bax, ele pede se o Proagro não cobre, então, ferrugem, lagarta, alguns outros itens. Então fica o espaço, Matheus, se quiser responder, complementar, que antes você comentou, o João Bax tem essa dúvida. Se tiver algumas informações adicionais. Bom dia então, João, respondendo a sua pergunta, o Proagro ele funciona basicamente com as mesmas coberturas do seguro rural, né? Não tem essa cobertura, como eu falei antes, para danos de pragas ou doenças, porque entende-se que são fatores controláveis, né? Apesar de que às vezes com alguma dificuldade, mas existe uma receita para você estar fazendo o controle tanto da praga como da doença. Então, o que tem cobertura mesmo seria essa parte de fator climático. No Proagro saiu a conversa esse ano que teria a cobertura para danos de cigarrinha, porém eu não ouvi nada mais específico do que isso, como iria ser contabilizado esse risco, que forma que seria a indenização, então eu não ouvi nada concreto em relação para poder estar te passando. Mas até então, eventos como pragas e doenças não são cobertos, tanto pelo Proagro como seguro particular. Talvez seria algo a futuramente o seguro começar a pensar para fazer uma cobertura dentro de alguns parâmetros, dentro de alguns critérios e quesitos? Legal. Conforme eu falei antes, o seguro ele ainda está, de certa forma, engatinhando, né? Você ouve falar muito de seguro rural nos últimos 3, no máximo 4, 5 anos aí. Se a gente pegar outras culturas cítricas, por exemplo, não é o caso aqui da nossa região, mas existem sim pragas que são muito incisivas e causam danos enormes na cultura. Essas culturas já têm algumas pragas que são cobertas pelo seguro rural. Ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, a gente teve aquele fator adverso dos gafanhotos que atacaram várias lavouras na Argentina, pegou aqui uma parte do Brasil, e houve a conversa de que, como era um fator que não poderia ser controlado, né, o seguro rural ele pensou em alguma flexibilização para alguns agricultores que sofreram bastante com essa perca, mas também não chegou a ser nada concreto.
Então eu acredito que com o passar dos anos, de repente surge alguma coisa fora do controle, eu acredito que possa sim ser uma cobertura a ser incluída. O que é legal no seguro é que quanto mais pessoas contratarem, o risco para a seguradora ela fica diluído, certo? Então não se concentra apenas numa região, não se concentra num determinado município, o que vai flexibilizar o seguro e conseguir dar mais garantia, obviamente. Bom, Sérgio, fique à vontade. Matheus, a gente tem alguns minutos ainda para fazer um fechamento desse contexto geral que a gente começou falando da análise da safrinha, do planejamento e do manejo do solo agora para o plantio do soja. Algum recado, alguma dificuldade em específico que os produtores estão enfrentando? Também, se quiser fazer um gancho, e até te faço um questionamento se quiser responder, como você vê as políticas públicas para o agronegócio, ou seja, os incentivos do governo federal, governo do estado? Você acha que isso tem mudado nesses últimos anos? Como você vê isso futuramente? Ou seja, os principais desafios dos produtores e também essa a atenção oferecida pelo poder público ao agronegócio. Então, Marlon, em relação aos produtores, uma dica que a gente sempre deixa para o pessoal é tentar buscar sempre uma assistência técnica especializada, né? A gente tem visto a campo, muitas vezes, que em determinadas situações o produtor está fazendo algumas aplicações de alguns produtos sem muita necessidade, ou talvez podendo estar preservando alguns inimigos naturais e isso não está acontecendo. Até o próprio manejo do solo mesmo, a gente vê que muitas vezes não é feito de uma forma muito correta, certo? Então, uma assistência técnica especializada a campo, ela faz muita diferença, né? Então, isso é uma importância que o produtor venha estar buscando, né, esse pessoal mais especializado para estar orientando ele, né, para estar fazendo as práticas mais corretas. Buscando também o seguro agrícola, que eu acho que é uma ferramenta extremamente importante, vem para somar, certo? Que nem o Matheus já comentou, o pessoal estava acostumado com o Proagro, mas o seguro, eu não vou dizer que é uma novidade, mas a nossa região ele ainda está em desenvolvimento e ele é uma ferramenta que vai estar ajudando muito o produtor a proteger o seu patrimônio, certo? Porque a gente vê, né, todo mundo segura caro, segura casa, né, mas a lavoura, né, ainda existe esse receio, na verdade. Mas isso, eu acredito que ao longo do tempo vai estar sendo quebrado, esse paradigma, e cada vez mais o seguro vai estar auxiliando o produtor rural também. Em relação às políticas públicas, eu acredito que o governo esse ano aumentou, né, a questão de financiamento, né, então o produtor que queira buscar crédito, ele está encontrando esse crédito, né, e isso facilita e ajuda muito, né. E ainda o crédito rural, comparado com os outros créditos, é um dos mais em contas ainda. Tá? Claro, quanto mais políticas públicas nós tivermos, quanto mais incentivo nós tivermos para a nossa região, é óbvio que é melhor, né. Uma pena que na nossa região a diversidade de culturas plantadas ela ainda é um pouco, ela é pequena na verdade, né? Isso talvez as políticas públicas poderiam estar auxiliando os produtores, principalmente os pequenos, né? Que muitas vezes eles ficam refém do soja e milho, né? Então, se tivesse outras culturas que pudessem estar sendo incentivadas, o plantio, o manejo, né, o desenvolvimento delas na nossa região, quem sabe poderíamos estar trazendo outras formas de renda ao produtor rural. Né? Cito, por exemplo, que nem canola. Nossa região ela teria condições de produzir canola, mas o produtor que planta ela aqui, a indústria mais próxima fica só no Rio Grande do Sul. Né? Então, é uma cultura de fácil manejo, você pode manejar ela de forma tranquila, né? Ela é altamente rentável, que o preço da canola é o mesmo preço do soja. Né? Então, você vê que hoje valeria R$ 155 o saco, mas o produtor teria que levar ela para outro estado. Né? Então, infelizmente, ainda essas culturas diferentes, vamos dizer assim, ainda falta um certo incentivo na nossa região. Nós ficamos um pouco refém desse soja-milho desse sistema. Mas isso é uma coisa que, pensando a longo prazo ali, talvez a gente possa estar minimizando e trazendo outras opções, né? Mas sempre voltando, né, produtor, né, lembrando que a assistência técnica é fundamental para que a atividade dele seja extremamente rentável, que ele gaste o mínimo possível, tendo o máximo de lucro possível dentro dessa área. Bom, pega um gancho do Sérgio para complementar e aí dizer que nós temos muitos desafios aqui na nossa região também. O principal deles é o escoamento da produção. A gente já tratou isso aqui no programa, vários empecilhos
em relação, por exemplo, ao pedágio, que é um assunto que está sendo discutido há muitos anos. Isso já foi assunto de palanque político. Esse contrato que está em vigência vence agora no mês de novembro. A gente viu uma grande mobilização, inclusive do setor ligado ao agronegócio, para que se configurasse de forma diferente. A gente cria essa expectativa, né? Ninguém está dizendo que não quer pagar o pedágio, mas que seja um valor justo, né? Hoje os valores absurdos, aqui nós temos o pedágio mais caro do mundo, salvo engano. Então isso acaba impactando, é claro, no preço das coisas, acaba impactando no transporte da produção até o porto, quando vai exportar, e acaba impactando em todos os segmentos, né? Então esse é o principal desafio. O outro desafio, ligado também ao pedágio, é o tráfego, né? Porque hoje nós usamos um modal rodoviário. Se nós tivéssemos um modal ferroviário, aí é um outro assunto de mais de 20 anos que eu ouço falar, que é a construção da estrada de ferro, a nossa ferrovia. Até isso se aflorou nesse último ano agora, inclusive já existe um traçado para ela passar aqui em Medianeira, em São Miguel, em Matelândia, e a gente até participou de algumas reuniões nesse sentido, mas são desafios que a região precisa superar para que o agronegócio possa crescer e se fortalecer, como o Sérgio falou. Eu puxei esse gancho justamente para fazer essa introdução, mas, Matheus, fique à vontade para complementar e deixar já as suas considerações finais, os seus contatos na sua área de atuação. Não, legal, Marlon. Eu acho que foi um complemento bem colocado, né? Eu acho que uma das principais dificuldades, sim, é o meio de transporte. Igual você comentou, não seria injusto pagar um pedágio pela rodovia e pelos acessos que a gente tem, né? Frente ao que a gente vê em várias regiões do país aqui, nós somos até privilegiados com as nossas rodovias. Porém, teria que ser um valor justo, né? Complementando o que o Sérgio falou, a gente já vê também, nós somos refém aqui da nossa região do soja e milho, então seria legal sim um incentivo para outras culturas, né? Essas outras culturas que também são cobertas pelo seguro rural. Uma notícia agora dessa semana, falando das partes públicas, que a subvenção ela se tornou despesa obrigatória da ordem. Então, que nem nesse ano no soja, ela saiu com 25% de subvenção. Aí, devido à pandemia, remanejamento de recursos, ela caiu para 20%. Ou seja, o governo não pagou 5% do que iria pagar de subsídio para o governo, para o seguro dos agricultores. Então, a partir do próximo ano, ela se torna uma despesa obrigatória, é aquele valor disponibilizado e não mexe mais, não vai mais ter essa redução. Então, acho que para finalizar ali, eu gostaria de passar o meu contato para quem tiver mais dúvidas ou quiser estar passando, conhecendo o nosso escritório. A CNX Seguros Agrícolas fica no centro de Medianeira, na rua Santa Catarina, 2303, bem em frente à Feira do Produtor Rural. Meu telefone é o 459-9973-4739. A CNX hoje ela é nova aqui na região, né? Nós estamos com um ano de atuação aqui na região, porém em Curitiba nós já temos 22 anos de mercado. Então é uma seguradora que ela é nova, mas ela já nasce bem enraizada e com bastante força para estar podendo atender aí os agricultores, né? Hoje a gente já conta aí com um time de 16 representantes a campo, temos aí 10 funcionários direto para estar podendo dar todo esse suporte de sinistro, contratação, efetivação. E a nossa meta aí para 2022 é expandir esse negócio para outras regiões, né? Nós não estamos enraizados aqui no Oeste, conseguimos atender Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E eu acho que 2022 vai ser muito bom para todos. Gostaria de agradecer aqui os nossos parceiros, né? A Sinovatec, que inclusive é uma delas, né? Faz a indicação do nosso seguro. E acho que foram muito importantes para o nosso desenvolvimento. Obrigado, Matheus. Da mesma maneira, o espaço, Sérgio, quiser deixar os contatos, fique à vontade. Certo, Marlon. Então, nós temos a empresa Sinovatec, ela fica localizada na Avenida Brasília 161, na saída para Missal, em frente à sede a sede antiga da Cooperativa Lar, tá? Nós somos especializados em consultoria, né? Então a gente presta assistência técnica especializada aos produtores, tá? Nós temos um foco muito grande em produtos biológicos também, né? Então nós incentivamos e fazemos toda essa análise para ver se o produtor tem condição de estar utilizando esses produtos, certo? Gostaria também de agradecer a CNX, que também é um parceiro nosso, tá? Agradecer você, Marlon, né? E a todos os ouvintes da Rádio Independência.
Bom, são 7h58. Dessa maneira a gente encerra o Costa Oeste em Pauta deste sábado. Falamos um pouco do agronegócio, recebendo aqui o Matheus Esbardelotto, também o Sérgio Suzin, agradecendo aos dois pela presença e pela cordialidade com que a gente pôde conduzir as informações e também esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado a você que nos acompanhou no espaço do Costa Oeste em Pauta. Um excelente final de semana e até na semana que vem com mais uma edição do programa.